Olá pessoal, como estão vocês? Eu não tenho gravado muitos vídeos e vou falar para vocês o motivo. O motivo é que há uma contradição entre o que eu vi na prática de trabalho por 9 anos com a hierarquia de Metatron. O que que é a hierarquia de Metatron? Todos os seres que são conhecidos aqui dentro. Jesus, Cristo, Miguel, Maria, Cronos, Shiva, todos os seres que são conhecidos aqui dentro, as deusas, todos pertencem à hierarquia de Metatron. Hierarquia porque tem muitos níveis, porque eu já falei em muitos vídeos que do outro lado da vida não existe isso que as pessoas buscam aqui dentro, esse assistencialismo, direitos iguais. Do outro lado da vida não existe nada disso, não existem direitos iguais, é tudo por meritocracia. Ou você trabalha, estuda, se eleva, hum, realiza projetos pelo universo e você avança de nível, ou então você permanece num nível mesmo de pura escravidão, que você nem sabe por que está aqui, não sabe nem para onde vai, não sabe exatamente nada. Então, do outro lado, é tudo meritocracia, não existem direitos iguais do outro lado, tá? Então, assim, eu trabalhei com esses seres, hierarquia, porque são muitos níveis, né? Os seres são de muitos níveis, tá ok? E as frotas estelares, então, realizamos um projeto, está tudo explicado aqui no canal. Eu expliquei por que meu planeta foi destruído, ao porquê eu falei na mentoria. Mas eu falei aqui no canal como meu planeta foi destruído em 7 dias, e por isso que eu estou aqui realizando um projeto, que não é projeto para salvar a Terra, não é projeto para salvar a humanidade, isso não existe, é um projeto. Muita gente entra aqui para realizar projetos, né? Um projeto planetário, um projeto com Gaia. E nós terminamos o projeto em 2024. Foi um projeto pequeno, 10 milhões de anos, né? Um tempo não linear, segundo a hierarquia. E trabalhar com esses seres é muito diferente de tudo que vocês já leram sobre eles, de tudo que vocês ouvem falar sobre eles. Trabalhar diretamente com eles é algo assim muito diferente. Por quê? Porque eles não são quem vocês pensam que são. E às vezes eu trago nos vídeos aqui alguma pinceladinha de algo mais profundo, assim, né? E eu vejo que choca muita gente, porque muita gente não começou nem a despertar. A pessoa acha que ela despertou, mas não, ela continua presa nos dogmas, nas crenças religiosas, ela continua presa em tudo que é passado aqui dentro, né? Ela não quer soltar, ela não abre a mente, ela está apegada àquilo. E para ela, aquilo é a verdade absoluta e ela não quer pensar em novas ideias, novas hipóteses, novas possibilidades, né? Ela não olha para o planeta e analisa e raciocina, não. Ela acredita em X coisa e é aquilo para ela. Então, assim, o meu público não é esse. O meu público é um público mais maduro, um público que tem a mente aberta, um público que quer pensar por si só. Assiste vídeos, consome conteúdos de conhecimento, de informações importantes, né? Não rolar feed de porcariada toda que tem hoje, né? A internet virou um caos, né? Mas eu falo para um público que tem mais maturidade, para um público que quer entender esse jogo da vida, esse programa no qual estamos inseridos, que quer saber como jogar esse jogo da vida para sair daqui e não ser mais uma vez joguete nas mãos das máquinas, porque o universo é mais mecânico do que vocês pensam. E, e a pessoa quer sair daqui primeiro, né? E para sair daqui tem que jogar o jogo. Se não jogar o jogo e não tiver mérito, né? Então fica preso aqui. Ou nessa época de transição planetária que, sim, muita gente vai sair do planeta,
ou o campo é desintegrado, ou é exilado para qualquer outro lugar, do qual a pessoa não participa das decisões, quando ela vê, ela está lá. Igual naquela série The Good Place, acho que é. É uma série muito interessante. Ela tem muitos pontos lá para se raciocinar profundamente. Que a pessoa fala assim: não, mas eu não vou. Tlum, apagou. E aí a pessoa abre os olhos, ela já não lembra mais de nada, ela nem sabe como ela está lá e nem o que é para fazer. Então, para você deixar de ser esse joguete nas mãos dos seres e do jogo do universo, você tem que estudar, você tem que desenvolver raciocínio crítico, você tem que desenvolver raciocínio lógico, velocidade de processamento. O programa no qual estamos inseridos é muito complexo e é muito exigente. Muito exigente. Muito, 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 muito. Então, o que acontece é, eu falo para esse público que olha o mundo, olha os ensinamentos que foram passados na Bíblia e os ensinamentos todos até agora e fala assim: opa, alguma coisa está errada, algo não está batendo, né? Então eu digo assim para vocês que esses seres todos, tá? Da luz mesmo, que vocês conhecem como seres da luz, né? Eles não são bons, nenhum. Primeiro porque eles não têm esse lado emocional, então já não tem esse afeto, né? Bom e mal, gosto, não gosto, bonito, feio, não tem. Eles funcionam em termos racionais. Então, eles só analisam. Tua vida tem resultado? Tem. Então, tá. Sua vida não tem resultado, você só sobrevive no planeta ou você não dá conta nem da sua sobrevivência aqui no planeta, então é um campo que não interessa para eles. Mas então nós somos campos escravos aqui dentro? Sim, nós somos escravos. Escravos de quem? Da Matrix, do antiprograma, as raças? Não, você é escravo do seu eu sou mesmo. Trabalhei 9 anos, completou 9 anos que eu trabalho diretamente com eles. Eles não são fáceis de trabalhar, tá? Porque eles não facilitam nada, eles não ajudam em nada, mas eles colocam desafios todos os dias. Então, assim, o seu eu sou é bom? Não, pode dizer, nem bom nem mal. Mas ele vai encher a tua vida de desafios, de complexidades. Por quê? Porque ele quer potencial. Aqui a moeda não é o dinheiro, sem dinheiro nem água você toma. Então, a moeda no universo é potencial, energia. Potencial contado, como se fosse dinheiro. É uma métrica de pontos, tá? Nesse trabalho que fiz com eles, cada coisa vale ponto, perde ponto. É uma conta de débito e crédito o tempo todo, certo? Então, trabalhamos com isso na prática, né? Tinha uma viagem para fazer determinado projeto em determinado lugar, determinada ação. Uma falha que tinha, perdia pontos. Ou fizesse certinho o que era para fazer, ganhava pontos. Então, o universo é essa conta de débito e crédito. Não tem ninguém te julgando, ninguém, absolutamente ninguém. O programa no qual estamos inseridos faz esse cálculo de débito e crédito nessa série. Acho que é O Bom Lugar, The Good Place. Passa exatamente essa conta de débito e crédito. É muito interessante para vocês analisarem, raciocinarem, abrirem a mente, e ela é divertida. Então, é uma série boa para vocês assistirem. E então é isso, e esses seres, eles não facilitam nada. E aí, eu falo para o público que não está preso nessas canalizações, porque eu vou falar para vocês para que são essas canalizações de meus amados, meus queridos, vocês estão indo bem, nós estamos cuidando de vocês, nós não permitiremos que algo aconteça e tal. São só mensagens para manter a massa sob controle, para manter a massa calma. Razoavelmente calma, né? Ultimamente não está funcionando, mas enfim, pelo menos para que todos não se revoltem.
São só para isso, tá? Analisa comigo quantos mestres dos grandes que ficaram na história que vocês já leram e já conheceram, né? Quantos já passaram por aqui? E o que a Terra mudou? Nada, a Terra piorou, certo? Nós estamos no momento de entropia, de degradação da consciência num nível assim como nunca visto antes. Então, eles vão impedir alguma coisa? Eles só vão fazer alguma intervenção no plano físico se for do interesse deles, não nosso, não da humanidade. Só se for do interesse deles. Por exemplo, alguém está pensando em detonar uma bomba atômica. Aí eles vão analisar qual vai ser o alcance dessa bomba atômica. Vamos dizer que a energia dela vai reverberar no sistema solar e energeticamente, né, não estou falando fisicamente, energeticamente vai afetar um planeta do sistema solar que eles protegem, que eles não querem que afete. Então aí eles vão fazer uma intervenção. Agora, o que acontece aqui dentro, eles não estão nem aí, nem aí. Eles consideram a Terra assim uma prisão, um manicômio, onde se pega todos os seres que estão detonando, causando caos pelo universo, né? E enfiam aqui dentro, certo? É uma prisão mesmo, né? Ah, mas não é escola também? Ultimamente está difícil, né, de aprender alguma coisa com tanta cacetada na cabeça, né? Concordam comigo? Essa minha encarnação ela é extremamente difícil desde que eu nasci. Então, acredito que alguém aqui tem uma vida boa, razoavelmente boa, né? Não é o meu caso e acho que não é o caso de muitos também, né? Então, o que acontece é isso. Então, eu chamo a atenção do meu público, um público mais maduro, de mente aberta, para analisar. Eu digo sempre para os meus alunos: não acreditem em mim, analisem, observem a realidade. Então, por exemplo, Atlântida era o paraíso aqui na Terra. Havia intercâmbio entre os planetas, naves saíam e vinham a todo momento, os seres conviviam juntos em harmonia, abundância para todos, né? Vamos falar nem conhecimento, época de sabedoria mesmo, criaram a lua de cristal, eles criavam cristais, como se plantasse e nascesse cristais. Eles mantinham tudo, vamos dizer, o que é energia elétrica hoje era a energia alimentada toda por cristais. Então era um nível, assim, uma civilização, segundo Metatron, a mais elevada que já teve na Terra. A Lemúria também foi, mas ele disse que a Atlântida foi o povo mais elevado que já esteve nesse planeta. E a Atlântida foi destruída. E eles fizeram o quê? Nada. Absolutamente nada. Imagina agora, numa época de degradação da consciência, como estamos vivendo, se alguém vai interferir para salvar alguma coisa aqui dentro. Como eu disse, só se for do interesse deles. Porque do da humanidade não vão fazer nada. Tivemos holocausto aqui. Teve alguma intervenção? Tivemos Primeira Guerra Mundial. Teve alguma intervenção? Segunda Guerra Mundial, alguma intervenção? E África, e Sudão, e cristãos que são mortos a queima-roupa e executados. E quantas execuções tivemos nesse planeta? Teve alguma intervenção? Gaza foi inteira destruída, agora outras destruições, alguma intervenção? Não. Mas eles vão falando nas mensagens, né, que podem ser desses mestres ou não, né? Porque hoje não dá mais para saber. Hoje tem canais no YouTube aí de pessoas que falavam coisas sérias e se tornaram sensacionalistas por causa de visualizações. Então hoje tem canalizações que são criadas por IA. É um texto que o ChatGPT criou, certo? E atribui a quem quiser, ao mestre que quiser. Aí põe o nome lá, grava o vídeo, vocês acreditam.
Então, todas essas mensagens, meus amados, meus queridos, estamos aqui, nós estamos cuidando de vocês, vocês são amados e tal. Você tem que parar e analisar o planeta, a história do planeta. Teve alguma intervenção? Já. Para salvar a humanidade, para resgatar, para corrigir rotas, para. Não, nunca teve. Não importa a linha de destruição que passou, nunca teve. Craio, antes da guerra na Ucrânia, eu acompanhava de vez em quando dava um tempo, ouvia alguma coisa de Craio. E aí, uma vez ele disse assim: agora vocês e o novo humano e a nova terra, e a partir de agora a luz está vencendo e vocês não verão mais guerras. Eu acho que ele deu essa mensagem, passaram-se, sei lá, uns 2 meses, no máximo 3 meses. Acho que se você procurar, você vai achar. E estourou a guerra na Ucrânia. Então, primeiro, às vezes a mensagem não é daquele ser. Segundo ponto, se a mensagem realmente é daquele ser, daquela frota, enfim, sei lá, qualquer um ser, é para manter a humanidade calma. É para manter controlado. Só isso. Certo? Você acha, olha para a humanidade, olha para o planeta, a situação do planeta, os países todos. As pessoas são amadas? Amado no sentido que a gente entende de ser amado, ser protegido, ser cuidado, ser orientado. Isso não tem. Ninguém sabe nem o que está fazendo aqui, nem de onde veio, nem para onde vai, nem o que vai acontecer após a morte, né? Sabe por quê? Vai estudando uma coisa ou outra, mas assim, não tem uma orientação, mesmo para quem está se esforçando muito, né? Então, esse ponto que eu chamo vocês para se livrarem dessas crenças limitantes, esses dogmas, esses ensinamentos que, se você olhar os ensinamentos, olhar o que os mestres falaram, os que passaram aqui, né? Logo vai ter tal coisa, e daí olha para o planeta, confere a história, vê se teve mesmo. Isso que é abrir a mente, despertar é isso. Despertar não é você receber uma mensagem, nossa, isso é a mais pura verdade. Não, despertar é você analisar dados e estar sempre com a mente aberta para inserir mais uma variável no seu cálculo, na sua análise, na sua tese, na sua hipótese, né? Então, eu repito, eu falo sempre para os meus alunos, não acreditem em mim, mesmo eu tendo trabalhado 9 anos direto com esses seres. Analisem, observem o mundo, observem os acontecimentos. Lê a mensagem, ai, que mensagem bonita, ai, nossa, meus amados, meus queridos, e daí a pessoa escreve, ai, gratidão, confortou meu coração. Pum, bomba, alagamento, furacão, tornado, tsunami, pessoas mortas a queima-roupa, pessoas escravizadas, destruição de lugares em massa, animais abandonados, só aumenta a cada dia, uma loucura, tudo em sofrimento, esses animais, essas crianças abusadas pelos próprios pais, avós, por outras pessoas. Então analisa, vê se tem lógica. Não fica dormindo assim, ai, que lindo, ai, acalentou meu coração. Ah, é gostoso quando alguma coisa acalenta o coração, se aquilo é verdade, né? Então, o que eu digo para vocês é isso: apurem o raciocínio lógico, sabe? Desenvolvam um raciocínio mais analítico, não de julgamento, sair julgando, criticando. Não. Análise, analise. Espera aí. Essa mensagem linda e fofa aqui, certo? Olha para o mundo. Vê se tem conexão com aquela mensagem. Olha desde a Atlântida, todo o caos que aconteceu. Se a humanidade realmente é amada, se ela realmente é protegida, se ela realmente é orientada.
Então, ter mente aberta, estudar para você criar as suas próprias teses e trabalhar nas suas hipóteses, né? De repente a gente acha que sabe uma coisa, de repente, né? Eu diria que antes de eu trabalhar diretamente, né? Não é canalizar, trabalhar mesmo diretamente com eles, eu achava que eles eram esses seres maravilhosos e bons. Mas o que eu posso dizer é que eles não são. E cada vez que eu digo algo parecido, e olha que eu digo bem light, hein? Você quer informação mais completa, você entra na mentoria, tá? E aqui eu digo bem light, e ainda assim as pessoas se chocam, né? Se chocam totalmente. Ai, eles são bons. Baseado em quê? Tem que ser baseado em quê? Você tem que observar o mundo, a história. Eles são bons, eles realmente amam a humanidade, eles realmente protegem a humanidade, eles realmente libertam a humanidade, eles realmente orientam, direcionam a humanidade. Tem que se perguntar baseado em quê? Baseado em quê? Eu tenho as informações baseadas numa experiência direta de trabalho com eles de tá passando de 9 anos agora, né? A única coisa que interessa para eles é resultado. A única coisa que interessa para o teu eu sou, para os teus mentores, é resultado. Fazer o que eles querem que você faça. E se a vida está muito calma, eles criam desafios na sua vida, sim. Então, eles interferem na nossa vida, sim. Interferem para gerar desafios, para ajudar, não. Por quê? Porque é a dor, é o sofrimento, é a tortura, é o massacre, como a gente vê desde Atlântida para cá, que gera potencial para eles. Pensa bem, uma pessoa numa vida de abundância, de paz, de tranquilidade, tem ali pequenos conflitos com a família, com os filhos, conflitos pequenos, normais, logo se resolve e tal, né? uma, uma doença ali, mas que daí já tem dinheiro e faz tratamento e logo já está medicado e está bem. Então, assim, a pessoa que vive assim numa vida assim sem grandes desafios e sem ter que correr risco e sem ter que fazer grandes enfrentamentos, ela gera pouco potencial ou nenhum para o seu eu sou, para os seus mentores, para o seu grupo, entende? Por isso que eles criam desafios. Não tem desafio na tua vida, então cria desafio coletivo. Eles conseguem manipular qualquer coisa. Eu não estou falando das trevas. As trevas fazem isso aqui dentro. O planeta ainda está no controle deles, tá? Mas a luz também. A luz faz qualquer coisa. Entra aqui no meu canal e procura o vídeo que eu gravei sobre Covid. Eu falei quem foi que gerou o Covid, quem foi que criou o Covid. E eu não falei da minha cabeça. Eles falaram para mim. E nós tivemos um bate-boca em um dos trabalhos por conta disso. Porque eu achei um absurdo e eles acham totalmente normal. Criaram, foi a luz que criou um desafio planetário. E como eles fazem? Eles justificam aquilo em projetos, eles escrevem projetos totalmente bem elaborados que justifica uma nobre ação com aquilo que eles vão fazer, entende? As trevas não, ela vai lá, explode, arrebenta com tudo, destrói, e tá nem aí, né? A luz não, ela faz projeto, ela agenda aquele projeto, aquilo passa por conselho e tudo, porque ai, é uma lábia, é uma justificativa altíssima daquele projeto. Então, sim, eles fazem qualquer coisa. Manipulam climas, manipulam qualquer coisa. A luz também manipula, sim. Vocês acham que é só as trevas que manipulam esse planeta aqui? Eles estão no controle ainda, certo? O antiprograma. Ok, maravilha. Isso é difícil, porque eles realmente estão nem aí, se arrebentam com tudo. A maioria da humanidade trabalha para eles, né? 96% da humanidade trabalha para o antiprograma, para as trevas. E a luz também trabalha aqui com o planeta. Nós fizemos trabalho planetário, cada país tem seres da luz
Jesus, Cristo, Maria, Miguel, Cronos, Shiva, Krishna, Kali, Shakti, Durga, Afrodite. Esses seres também são responsáveis por países, por cidades. É com eles que a gente fazia o trabalho planetário. Então não é só o antiprograma que cria essas desgraças aqui. São todos esses seres também. Mas por quê? Porque gera potencial para eles. Potencial para eles é como se fosse pontuação universal. E é isso que eles querem. Então, assim, gente, eu gostaria de, depois de ter trabalhado 9 anos com eles, chegar aqui e falar, gente, eles são maravilhosos. Eles estão fazendo o impossível pela humanidade e eu teria fatos para provar. Eles interferiram nesse ponto e daí isso não aconteceu. Eles interferiram nisso daqui, minimizaram eles, mas infelizmente eu não tenho. Não tenho. E eles gostam que eu fale isso? Não, certo? Só que assim, chega uma hora que ou eu desapareço da internet, ou eu falo o que é essa real experiência de trabalho com eles. Porque eu não tenho como ver como eles são na prática e vir aqui e falar, ai, são tão bons, eles são tão maravilhosos, eles são. Porque não tem base. Não tem base. Quem tem um pouco de raciocínio vê que isso não tem base. Olha para a terra. E daí você pega uma mensagem, vocês são muito amados, apoiados. Nós estamos aqui, nós vamos libertar vocês. Por que nunca libertou desde a queda de Atlântida? Por que nunca libertou? Você já se perguntou isso? Ué, você diz que vai libertar? Vamos dizer desde a época de Jesus. A Atlântida está muito para trás. Por que nunca libertou? Por que nunca, pelo menos, melhorou a vida? Por que pelo menos, não dá mais clareza nos sonhos? Por que pelo menos, não dá mais clareza nas intuições? Para a pessoa ter mais direcionamento na vida? Para ela conseguir resolver os desafios com mais facilidade? Então, assim, o público do meu canal tem que ser esse. Um público maduro, de mente aberta, que realmente quer olhar para o mundo e quer pensar, analisar, raciocinar internamente, não é sair criticando, julgando, comentando pela internet. É interno, é um processo interno de observação. Fala, opa, como dizem os jovens, não está batendo lé com cré. Isso aqui não está batendo. Como diz meu filho, algo errado não está certo. Esse é meu público, esse que quer pensar. Agora, se quer pensar bem profundamente nesses assuntos, então entra na mentoria. Toda quarta-feira, das 20 às 22 horas, ao vivo, tá? É um trabalho diferente dos cursos. Os cursos são gravados. A mentoria é aula ao vivo toda semana. Lá a gente se aprofunda bem, mas tem que estar preparado para entrar. Mente aberta, maturidade, né? Não é para acreditar em mim, não, tá? É para pensar, analisar profundamente para você entender no nível que você conseguir um pouco mais sobre esse programa no qual estamos inseridos. Boas reflexões. Namastê.